Nós da São Paulo Digital trouxemos essa notícia e depois o Capelanes da Rádio Bandeirantes também trouxe. Os jogadores do São Paulo, quando assistiram a coletiva do presidente Júlio Casares há 3 semanas atrás, dizendo que o São Paulo baixou a dívida e gerou superávit, deram risada. Todos, do mais santo ao mais louco, todos deram risada. Pois a pergunta foi muito simples. Espera aí. Como o presidente do meu clube, o chefe da minha empresa, que está devendo salário para mim, chega e fala publicamente que está baixando a dívida da empresa dele e que a empresa dele registrou superávit, sendo que a gente está sem receber. Essa foi a conversa internamente em grupo de WhatsApp. Eu até tenho print aqui que eu não posso mostrar. Jogador dando risada e falando, esse presidente é louco? Foi essa palavra, esse presidente é louco? Teve um outro que falou até um palavrão. Eu não vou entrar em pormenores, mas você já deve imaginar qual é. Fiz todo esse introito, Felipe, para mostrar vários exemplos nos últimos 20 dias. Não estou pegando exemplo de agosto, estou pegando dos últimos 20 dias, que aconteceu em outubro. Não estou nem pegando exemplo de setembro. Eu estou pegando exemplo de outubro, de jogadores que deram risada da diretoria, de uma diretoria que mente, que fantasia e que está em total descrédito, dentro e fora do clube. Pegando todo esse bolo, arredondando a bola para você chutar no gol, e aí você pode trazer vários exemplos. Sim. O quão essas mentiras, essas fantasias, e principalmente esse descrédito dessa gestão vagabunda com o time, no caso com os atletas, pode pesar e afetar no desenvolvimento profissional de um atleta em si. Vamos resumir aquela velha frase do Vampeta. Eu finjo que jogo e vocês fingem que pagam. O quão isso pode pesar? O quão essas mentiras, o quão essas ludibriações, que o fato é a pessoa chegar e assumir que está devendo. Pelo menos está tendo hombridade de assumir que está devendo. Outra coisa é a pessoa fantasiar um mundo que não existe, ou seja, se usando da imagem dos jogadores e do clube. Como isso pega... Primeiro, vamos falar o lado ruim. Como isso pega na cabeça de um atleta em relação à sua performance? Muita coisa pega, né? Isso que é interessante. Mas vamos pelo começo, assim, quando a gente pensa numa instituição de alta performance, ela precisa ter todos os pilares dela, e aí não necessariamente só o São Paulo, mas qualquer clube ou instituição esportiva. Precisa ter uma diretoria que converse bem com uma comissão, converse bem com os jogadores, converse bem com a torcida. Acho que são os pilares essenciais ali quando a gente diz de uma alta performance em conjunto, para que, enfim, os jogadores se sintam bem dentro de campo, consigam desempenhar o papel da melhor forma possível e assim por diante. Quando tem alguma cisão entre um ou outro pilar, isso com certeza afeta a performance de um ou de outro lado, né? A depender de como que é feito, ou quais são as coisas que estão acontecendo e estão afetando isso. Para o jogador, existe essa personalidade que você fala assim do Vampeta, eu acho. Existem jogadores que possam vir a ter esse tipo de personalidade, como também afeta as diferentes personalidades de vários jogadores ali dentro. Porque tem um jogador que ele está vendo o São Paulo como oportunidade de consolidação de carreira, certo? Alguém que vai ser... Ele precisa ter minutagem, jogos, de ter espaços, de se mostrar para o futebol, alguém que normalmente veio de uma categoria de base, ou às vezes que veio de uma contratação de um time menor, ou que vai se consolidar como um bom jogador dentro da Série A e tudo mais. Outros que já são aquela expressão, né, dos macacos velhos, as pessoas que já estão há bastante tempo dentro do futebol e que conhecem, entendem e já viveram outras situações de diretorias, né, não só de São Paulo, mas de outros clubes que foram parecidas. Talvez eles vão mais para esse lado do Vampeta. Mas tem pessoas que às vezes se desanimam, que gostariam de deixar e, como num trabalho, você ter a oportunidade de colocar o seu máximo ali como forma de desenvolvimento de carreira. E você perde
esse brilhantismo do jogador, dessa alta performance dele, mentalmente de se sentir tranquilo, seguro, de falar, pô, vou receber as coisas bonitinho em dia, vou ter o suporte de desenvolvimento, tudo aqui é conversado, meu planejamento de carreira aqui dentro do clube está bem estável. Se você afeta isso, e a gente vai depois discutir pontos em relação a quais são aspectos que a diretoria entra em contato ou não com a performance do jogador, uma delas é sim as decisões a longo prazo. Você vê como o clube, desde o começo de um ano, de uma temporada até o final, tem todo um planejamento para o jogador, para o desenvolvimento do treinador, para os atingimentos dos seus objetivos dentro das competições. Então, qualquer nível de decisão que afete o jogador em poder estar ali tranquilo e só pensar em jogar futebol, além do que ele tem na vida dele pessoal, né, que muitas vezes são situações familiares, com empresário, com amigos, e tudo isso entra em questão, mas dentro do seu ambiente profissional, como você diz, desses detalhes que aconteceram das risadas, dos comentários, demonstra muito essa desconexão e essa forma, como é que ele vai entrar em campo, assim, né? Como é que ele vai conseguir abstrair um pouco disso tudo e dar o melhor dele? É difícil, principalmente no momento onde tem uma baixa ou uma derrota. Quando tem uma vitória, alegria, uma semana de paz ou tranquilidade que a gente vai tentar ter dentro de campo com a comissão. Mas coisas externas vão afetando lá dentro do campo. Acontece, eles conversam, eles veem o que acontece no WhatsApp, eles recebem também esses mesmos memes ou informações ou situações que nós, como público geral, ou pessoas que trabalham com esporte, ou torcedores, também recebem. Ou seja, eles não vivem num mundo paralelo, eles se informam. Não, eles são seres humanos. Tem torcedor que acha que eles não ligam para presidente, para a política do clube. É a empresa deles, é o trabalho deles. Então, eles ligam até mais do que nós, se bobear, né? Exato, muito mais. E nessa situação, claro que existe o ego. O ego no sentido não negativo, que todo mundo leva esse ego da psicologia como se fosse um egoísmo. Não, o ego do pensar muito também no seu próprio desenvolvimento como pessoa, como atleta e como ser humano ali. E eles vêm, obviamente, se você pensar numa estrutura organizacional, não só o São Paulo, você vê um lugar que tem dificuldades, instabilidades, questões de pagamentos, e você recebe uma proposta para jogar em um outro clube, talvez parelho ou até mesmo um pouco abaixo em relação a oportunidades, eles às vezes aceitam só por essa estabilidade. Às vezes ele se sente inseguro de depositar muito do que ele pode ali como esporte e atleta mesmo, na carreira dele, por conta dessas instabilidades. E o clube vai perdendo cada vez mais essa credibilidade com os jogadores, com as conversas que esses jogadores têm com outros jogadores, porque o mercado do futebol ele é muito nichado, as pessoas conhecem, jogaram em categorias de base, têm contatos com atletas de outros clubes, eles são amigos mesmo que rivais dentro de campo, e isso tudo, obviamente, é informado. Claro que eu não tenho as informações lá dentro, tenho toda essa credibilidade da rádio que você tem com as informações internamente lá acontecendo. Mas eu conheço e trabalho com jogadores que conversam entre si, sabem o que está acontecendo dentro de um outro clube, os bastidores internamente, essas conversas de WhatsApp, e às vezes pedido de aconselhamento, às vezes, pô, recebi a proposta, estou em contato, vale a pena ir para aí, sabe? Aí vem aquela resposta, acho que não, hein? Tô pensando também em não ir. Então, todos esses detalhes acontecem. E o jogador, acho que nesse primeiro momento, o lema ele é um ser humano e vive, tem as mesmas informações e não ser a parte, né, do que está acontecendo. Ele, na verdade, é um ser totalmente ligado e antenado no que está acontecendo. Perfeito. E isso é interessante trazer. Antes, quero agradecer.